sentar. Ministro, na sala de julgamento. Declaro aberta, neste 15 de dezembro de 2022, a 39ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, saudando os queridos colegas, o senhor vice-procurador-geral eleitoral. Ministra Rosa Weber, presidente do STF. Senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, todos que nos assistem presencialmente e também por vídeo. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 14 de dezembro de 2022. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia Dias Carmen Toffoli, Lilian Oliveira de Luiz Souza, Fux, assessora-chefe do Roberto plenário. Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14h30, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se há alguma retificação ou complementação a fazer na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada e apregou para continuidade de julgamento as arguições de Ministra Rosa descumprimento Weber, de presidente do princípio STF. fundamental 850, 851, 854 e 1014, todas sob a minha relatoria, tendo a primeira como requerente o Partido Político Cidadania e as demais, na ordem, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e o Partido Verde, PV. Na sessão de ontem, eu emiti o meu voto, assentando o prejuízo das ADPFs 854 e 1014, no que impugna o decreto 11.190 de 2022, ante a perda superveniente do objeto na fração interesse, conhecendo integralmente das ADPFs 850 e 851, e em parte das ADPFs 854 e 1014, e no mérito observada a fundamentação e nos limites dos pedidos deduzidos, julgamento de procedência dos pedidos deduzidos para declarar incompatíveis com a ordem constitucional brasileira as práticas orçamentárias viabilizadoras do chamado esquema do orçamento secreto, consistentes no uso indevido das emendas do relator-geral do orçamento para efeito de inclusão de novas despesas públicas ou programações no projeto de lei orçamentária anual da União, e ainda declarada a inconstitucionalidade material do artigo 4º do ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, número 1, de 2021, e do inteiro teor da resolução número 2, de 2021, também do Congresso Nacional. Ainda conferida interpretação conforme as leis orçamentárias anuais de 2021 e 2022, para vedar a utilização das despesas classificadas sob o indicador orçamentário RP9 para o propósito de atender à solicitação de despesas e indicações de beneficiários realizadas por deputados federais, senadores da República, relatores da Comissão Mista de Orçamento e quaisquer usuários externos não vinculados aos órgãos da administração pública federal, independentemente de tal requisição ter sido formulada pelos sistemas formais ou por vias informais, com as consequências que explicitei, e determinando ainda todas as unidades orçamentárias e órgãos da administração pública em geral que realizaram empenho, liquidação e pagamento de despesas classificadas sob o indicador orçamentário RP9 nos exercícios financeiros de 2020 a 2022, a publicação dos dados referentes aos serviços, obras e compras realizadas com tais verbas públicas, assim como a identificação dos respectivos solicitadores e beneficiários, de modo acessível, claro e fidedigno, no prazo
de 90 dias. E ainda fixando a tese, né, que dei a conhecer a Vossas Excelências e que aqui está lançada. O julgamento foi suspenso e agora retomado. Eu colho o voto do eminente ministro André Mendonça. Ministro bebe copo d'água. Minha saudação, senhora presidente. Saudação. André Mendonça, ministro do STF. Pela relatoria e densidade do voto exarado por Vossa Excelência, na data de ontem. Saudação, eminente ministra Carmen Lúcia, eminentes pares. Julgamento conjunto, ADPFs 850, 851, 854 e 1014. Eminentes advogados, servidores e todos aqueles que nos acompanham nessa sessão. Queria, antes, registrar, na mesma linha do que fez Vossa Excelência, em relação a essa proposta recém-encaminhada por parte do Congresso Nacional, de um projeto de resolução que altera os normativos do Congresso em relação à chamada RP9, ainda que, até porque ainda não objeto de existência, validade e eficácia no mundo jurídico, não será objeto por si só ou de modo específico da análise que ora faço à luz da temática trazida. Permita-me, senhora presidente, acompanhar o relatório de Vossa Excelência, né, que foi bastante elucidativo e minucioso também, que já foi trazido durante o início na abertura da sessão de julgamento correspondente às presentes ações, razão pela qual passo imediatamente ao voto. Eu vou procurar fazer um resumo aqui também, ainda que em função até da complexidade da discussão, não será o resumo tão breve como eu tento fazê-lo de modo mais rotineiro. De plano, a despeito de restar bastante sensibilizado pelas questões preliminares levantadas pela AGU e pela PGR, eu afasto as preliminares que foram aduzidas nos feitos correspondentes. Nesse sentido, no tocante ao mérito, eu organizo o presente voto basicamente em 4 etapas ou em 4 subtópicos. O primeiro que trata da questão da constitucionalidade dessas emendas parlamentares e também do princípio da legalidade. O segundo, correspondente aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Em terceiro lugar, aos princípios da publicidade e transparência. E, por fim, uma análise sobre a questão da impositividade ou não dessas emendas denominadas RP9. Assim, quanto ao primeiro tópico, que trata do regime constitucional das emendas parlamentares e o princípio da legalidade, eu consigno que a pretensão dos arguentes é ver reconhecida a discrepância entre as despesas públicas executadas a partir do indicador RP9 e o regime constitucional das emendas parlamentares. Ademais, entendem que essas emendas contrariam o princípio da legalidade vigente na prática do Congresso Nacional desde a LOA de 2020. Segundo o meu entendimento, decidir sobre essa controvérsia constitucional demanda, de um lado, prévio conhecimento do relacionamento entre os poderes executivo e legislativo atinentes à atividade financeira do Estado brasileiro e, de outro, como se chegou ao atual estado da arte. É de conhecimento de todos que a engenharia constitucional imaginada pela Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88 tinha como objetivo estabelecer um ciclo orçamentário operante em um regime democrático. Para isso, era imprescindível evitar equívocos das ordens constitucionais pretéritas, no tocante à exacerbação dos poderes do Executivo
ou do Legislativo. Segundo Antônio Rocha, entre 1946 e 1963, imperava, abre aspas, a solução populista em relação aos abusos havidos no Estado Novo. Assim, o Congresso Nacional possuía ampla e praticamente irrestrita liberdade para modificar a proposta do Executivo mediante emendas parlamentares. Ministro bebe copo d'água. Nas palavras do supracitado autor, abre aspas, a legislação aprovada no Congresso já trazia despesas em montante superior às receitas orçadas. A percepção generalizada era que a indisciplina fiscal do Congresso estava no epicentro das dificuldades econômicas do país. A partir do regime militar, em 64, a título de representar o interesse e a vontade da nação, um dos fundamentos do ato institucional número 1 de 64 era, expressamente e literalmente, garantir meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar de modo direto e imediato os graves e urgentes problemas de que depende a restauração da ordem interna e do prestígio internacional da nossa pátria. A partir dessa compreensão, entre 1964 e 1984, o Parlamento tinha sido completamente alijado do processo orçamentário, em prol da denominada estabilidade macroeconômica. Assim, implantou-se um sistema de orçamentos múltiplos, em que somente o orçamento geral da União era submetido ao crivo do Legislativo. Diante desse panorama, demonstra-se compreensível a engenharia constitucional intentada na Assembleia Nacional Constituinte. Ainda de acordo com Rocha, 3 foram as diretrizes condutoras dos trabalhos da Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças Públicas, acerca do tema orçamento. Primeira diretriz, a reunificação orçamentária. Segunda diretriz, o restabelecimento do planejamento de médio prazo na administração pública, notadamente por meio de novos instrumentos no ciclo orçamentário e, sem dúvida, a mais importante, a recuperação de prerrogativas do Poder Legislativo para a elaboração do orçamento e a fiscalização da sua execução. Por sua vez, Ricardo Lobo Torres apontou como uma das falhas básicas da Constituição de 88 o fato de ela ter transplantado, nas suas palavras, das constituições da Alemanha e da França, países parlamentaristas, a ideia de uma lei de diretrizes orçamentárias que não poderia se aclimatar, como realmente não se aclimatou, no ambiente presidencialista brasileiro, o que tem sido, em boa parte, uma das causas do atraso na aprovação do orçamento. Pois bem, no que toca à normatização das incumbências do Congresso Nacional em matéria orçamentária, como bem destacado pelo eminente ministro Nunes Marques. Ministro bebe copo d'água. Na apreciação cautelar, quanto ao artigo 166, caput, parágrafo 2º da Constituição, estabelecerem uma espécie de, em suas palavras, reserva de regimento, essa reserva de regimento, no entender do ministro Nunes Marques e também ora adotado por mim, acabou por estabelecer um regime comum das 2 casas do Poder Legislativo dispor sobre a sua forma de funcionamento, incumbências pertinentes ao exame e à produção do parecer acerca dos projetos de lei orçamentária e a regulamentação da apresentação, análise e a apresentação das emendas parlamentares a estes,
Portanto, revela-se escorreita a constatação feita por Fernando Limonge e Angelina Sheibub, em obra seminal sobre a política orçamentária no presidencialismo de coalizão, no sentido de que a normatização da Comissão Mista de Orçamento revela-se da alçada íntima do próprio Poder Legislativo. Por isso, ao contrário de ofender o princípio da legalidade, o Poder Constituinte conferiu importância fulcral às normas internas de funcionamento da CMO. Sob a égide, portanto, da nossa Constituição em vigor, são basicamente 4 fases que explicam essa procedimentalidade. E eu estabeleço aqui 4 marcos de resoluções. Em primeiro lugar, a resolução do Congresso Nacional número 1 de 91, a número 2 de 95, a número 1 de 2001 e a número 1 de 2006. Embora eu traga aqui um aplainado histórico dessas 4 resoluções, eu vou me dedicar à última apenas na leitura, que é a número 1 de 2006. Nesse diploma normativo, visualiza-se melhoria incremental no que toca à especificação do procedimento de emendas parlamentares individuais e a constrição dos poderes do relator geral do PELOA. De toda forma, convém observar que a resolução número 3 de 2015 veio a adaptar esse arcabouço normativo à realidade das chamadas emendas impositivas, criadas a partir da emenda constitucional número 86 de 2015. Eu cito aqui alguns dispositivos, portanto, da resolução número 1 de 2006, conforme a alteração trazida na resolução número 3 de 2015, especialmente, artigo 51, dispõe que o relator geral apresentará um relatório preliminar. O artigo 52, inciso 2, alínea G, dispõe que o relatório preliminar a ser apresentado pelo relator geral será composto de 2 partes. Uma parte especial, que conterá, no mínimo, a linha G, as orientações específicas referentes à apresentação e à apreciação de emendas de relator. Artigo 56. Estabelece que a reserva de recursos será composta por eventuais recursos provenientes da reestimativa das receitas, da reserva de contingência e outros definidos no parecer preliminar do relator, deduzidos os recursos para atendimento de emendas individuais, de despesas obrigatórias e de outras despesas definidas naquele parecer. Do mesmo modo, o artigo 144, inciso 3 e parágrafo único, definem que os relatores somente poderão apresentar emendas à programação da despesa com a finalidade, inciso 1, de corrigir erros e omissões de ordem técnica ou legal, inciso 2, recompor total ou parcialmente dotações canceladas, limitada a recomposição ao montante originalmente proposto no projeto, e, inciso 3, atender às especificações dos pareceres preliminares. Ou seja, desde 2015, pelo menos, nós temos a possibilidade do relator do orçamento apresentar emendas, tanto em relação a erros, como em relação à recomposição de dotações, como a outras especificações definidas no parecer preliminar. Em síntese, entendo que o processo de construção institucional da engenharia constitucional relativa ao processo orçamentário é objeto de paulatino aperfeiçoamento, sendo certo que no presente momento se faz urgente.
Contudo, dessa constatação, não consigo chegar à conclusão de que existe uma omissão há décadas em decorrência da ausência de regras legislativas positivadas, como fazem crer os autores. Igualmente, não me parece correto caracterizar o estado de coisas vislumbrado a partir de 2020 como um desvio de finalidade das emendas de relator. É certo que essa modalidade de emenda aos projetos de lei orçamentária nunca esteve atrelada unicamente à correção de erros técnicos ou legais, como demonstra Rodrigo Faria ao assim expor em obra doutrinária. Não obstante a ascendência temática das emendas de relator geral do PELOA tenha sido súbita e impactante, tais emendas fazem parte da cultura orçamentária de elaboração do projeto de lei orçamentária desde os primórdios do tratamento regimental conferido ao tema, ou seja, desde 2001, pelo menos. Prossegue o mesmo... André Mendonça, ministro do STF. Especificamente... Julgamento conjunto, ADPFs 850, 851, 854 e 1014. Existe a possibilidade de haver emendas de relator geral fora das estritas hipóteses de erros e omissões, desde que estabelecidas no parecer preliminar. Corrobora ainda tais constatações a documentação da tramitação da peça orçamentária disponível nos eletrônicos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a qual permite comprovar, historicamente, que sempre houve emendas de relator geral para além das hipóteses estritas de erro ou omissão de ordem técnica ou legal. E, ademais, que as emendas de relator geral destinadas às correções de ordem técnica e legal apresentam uma média histórica de 66,18%. Então, das emendas de relator destinadas numa média histórica, diz o autor, em relação a erros, 66,18%. Enquanto que as emendas destinadas ao acréscimo ou inclusão de dotação no PELOA registram percentual médio de 33%. Ainda com base nesse retrospecto normativo, respeitosamente, não me parece correta a alegação feita por um dos partidos autores, no sentido de que a possibilidade do relator geral infirmar recursos de despesas obrigatórias representaria ofensa ao artigo 166, parágrafo 3º, inciso 3, alineado da Constituição. Na mesma incorreção, incorre uma outra arguição quando se afirma que a destinação das RP9 permite interferência a qualquer tipo de despesas públicas, inclusive as obrigatórias. Isso porque o problema, quando houver, decorrerá do próprio parecer preliminar aprovado pelo plenário da Comissão Mista do Orçamento. Como último tópico nesse eixo analítico... Ministro bebe copo d'água. Também não entendo possuir razão na alegação desenvolvida no sentido de que as emendas de relator seriam inconstitucionais, por não possuírem a mesma estatura normativa das emendas individuais e de bancada. A meu sentir, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, eventual posicionamento do Supremo Tribunal Federal nessa direção ocasionaria um estímulo à corrente sobreposição de espécies legislativas que regem a atividade financeira do Estado. Em suma, rejeito as alegações dos arguentes quanto à existência de vício de inconstitucionalidade no que se refere ao princípio da legalidade e ao regime constitucional das emendas parlamentares.
Agora, no tocante aos princípios da moralidade e da impessoalidade. No bojo de outro eixo analítico, percebe-se uma confluência das argumentações dos requerentes no sentido de imputar ao objeto a pecha de inconstitucionalidade à luz dos princípios da moralidade e da impessoalidade. Nessa versão, a execução orçamentária dada no RP9 estaria sendo utilizada impropriamente como moeda de barganha política, isto é, destinada a garantir apoio parlamentar a uma coalizão governamental. Ademais, as decisões tomadas nessa seara restariam desprovidas de qualquer critério técnico ou legal objetivamente verificável. Nesse sentido, extraio de antemão assento as minhas reservas pessoais relativamente a ser ou não o papel de um tribunal constitucional substituir-se no foro dos poderes eleitos em matérias orçamentárias. Nesse sentido, extraio do pensamento de Lawrence Lessig que as categorias basilares do pensamento constitucionalista levado a efeito na justiça constitucional devem primar pela fidelidade e constrição. Logo, a meu juízo, cabe ao Supremo Tribunal Federal, em matérias eminentemente políticas, de um lado, guardar fidelidade ao texto constitucional e ao seu papel na arquitetura institucional por este erigida, e, de outro lado, promover a constrição institucional a si e aos litigantes, no sentido de guardar a uniformidade do direito. Nesse ponto, faço 3 constatações que movem meu raciocínio a respeito da análise da eventual ofensa ou não aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Em primeiro lugar, a despeito da complexidade da questão, entendo tratar-se de grande equívoco desconsiderar a tradição constitucional brasileira a endereçar um problema republicano dessa magnitude. Sendo assim, a meu sentir, confundir controvérsias jurídicas de natureza estruturante, a dinâmica da disputa do poder na democracia, como a esfera eminentemente de moralidade administrativa, não consiste, a meu ver, no equacionamento adequado para a solução do problema. Ademais, ao focar no indicador RP9, que, na verdade, permitiu identificar e quantificar o fenômeno ora combatido, cai-se em problemática situação derivada da má concepção da questão. Dito de forma mais direta, o que se observa no RP9 é sintoma, a meu ver, e não a causa em si do problema tratado. Por conseguinte, com as devidas vênias, inclusive a posição trazida pela eminente relatora, em relação aos princípios em questão, penso que a questão de fundo não consiste em exceção ao regime orçamentário, formando assim, que formaria um orçamento paralelo. Caso assim o fosse, sob a égide da Constituição de 88, a prática orçamentária na nova República teria nascido em um estado de permanente inconstitucionalidade. A meu sentir, a controvérsia em tela deve ser vista sob as lentes da separação dos poderes, em função da qual se extrai uma autoridade compartilhada para decidir sobre os temas mais relevantes do Estado brasileiro. De modo específico, penso que o que está em jogo na recente sobre utilização das emendas de relator consiste no deslocamento da discricionariedade desde os ministérios do Poder Executivo às casas do Congresso Nacional. Em terceiro lugar, entendo que, no tocante à capacidade institucional
do próprio Supremo Tribunal Federal para realizar uma reforma de governança orçamentária nos moldes pretendidos nas arguições também não se revelam mais adequados. A propósito, vale perceber do relatório final da supracitada, que no curso do relatório eu cito a CPMI dos anões do orçamento, que eu fiz um resumo e acabei passando. Então, em relação ao relatório final da CPI dos anões do orçamento, houve uma série de recomendações feitas por aquela comissão, com o fito de propor nova sistemática orçamentária, como, por exemplo, a elaboração compartilhada do Orçamento Geral da União, a extinção da Comissão Mista do Orçamento, a criação de uma comissão parlamentar mista para sistematização orçamentária. Ministro, bebe copo d'água. Percentual mínimo de aplicação de recursos e continuidade de obras. Limitação ainda maior dos poderes de emendar a lei orçamentária, o fortalecimento dos sistemas de controle interno e externo, o aparelhamento organizacional e material do Poder Legislativo, mudanças na legislação eleitoral e partidária e modificações na própria Constituição. Ou seja, sob a minha leitura, as conclusões trazidas naquela CPI dimensionaram o problema de uma forma complexa, como, de fato, acho que todos nós, nesse sentido, reconhecemos que é, e demandando soluções de várias ordens. Então, alterações na Constituição, alterações na sistemática interna do Congresso Nacional, a tal ponto de sugerir, inclusive, a extinção da comissão mista, o que, de fato, nunca aconteceu. E acho que talvez nem seja esse um ponto a ser levado adiante. A comissão mista, penso, com acertos ou desacertos, ela precisa existir, precisa haver esse debate, é importantíssimo. Eu não fiz, confesso, um juízo de valor e, por favor, considerem essa observação preliminar em relação à minuta de resolução recém-trazida pelo Congresso Nacional. Mas uma das propostas trazidas pela CPMI foi a elaboração compartilhada do orçamento. Nós falamos também, em outro sentido, em orçamento participativo, que envolve várias camadas, envolve executivo, envolve Congresso, envolve a sociedade em geral, mas de modo mais direto sempre a própria presença do Congresso Nacional. Então, os graus de objetividade trazidos na resolução, a princípio, como ponto de partida, pelo menos, porque essa questão orçamentária não só é complexa, como ela demanda uma análise de experimentação de realidades que precisam, por vezes, ser corrigidas. Mas caminham num grau muito maior de objetividade, com repartições de receitas percentuais que garantam o atendimento de todas as visões representadas no Congresso Nacional, maiorias e minorias. Por conseguinte, com as devidas vênias a quem tenha entendimento distinto, entendo que, em relação aos princípios da moralidade e da impessoalidade, a questão de fundo não consiste em exceção ao regime orçamentário como um todo, formando o que formaria um chamado orçamento paralelo. Caso assim o fosse, sob a égide da atual Constituição, toda a prática orçamentária, desde 88, teria nascido com esse vício de constitucionalidade.
A meu sentir, a controvérsia em tela deve ser vista sob as lentes da separação dos poderes, em função da qual se extrai uma autoridade compartilhada para decidir sobre os temas mais relevantes do Estado brasileiro. Penso que o que está em jogo na recente sobreutilização das emendas de relator consiste no deslocamento de um grau de discricionariedade dos ministérios para o Congresso Nacional. Enfim, a terceira constatação que faço a respeito da capacidade, portanto, institucional do Supremo Tribunal Federal tratar sobre essa questão, a meu ver, adentraria no espectro de definição política que cabe à relação própria entre Congresso Nacional e Poder Executivo. Por conseguinte, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, e para não incorrermos em uma solução de difícil execuibilidade, ou de tentarmos reproduzir alinhamentos e recomendações, seja do controle interno, seja aquelas desenhadas pelo TCU, entendo que merece uma meditação prolongada de nossa parte sobre as condições de possibilidade e limites de uma intervenção do Supremo na matéria. A partir dessas constatações, Ministro, toma uma xícara de café. Acolho, em parte, a alegação dos arguentes unicamente para empregar o técnico do apelo ao legislador para que esse normatize as emendas do relator geral, de modo a explicitar a priori os fundamentos levados periodicamente em consideração para a fixação do volume financeiro da execução pertinente ao RP9, bem como aos respectivos critérios de rateio desse montante entre as duas casas do Congresso e seus respectivos órgãos, de modo especial a Comissão Mista do Orçamento. Quanto aos princípios da publicidade e transparência, nesse tópico, os arguentes pretendem que se garanta mínimas condições para a identificação dos parlamentares beneficiários das emendas, os destinatários correspondentes, o montante envolvido, entre outras variáveis imprescindíveis para os controles financeiro e social do Instituto. Quanto ao ponto, com a compreensão dos pares, limito-me a ratificar o que já decidido por este Tribunal Pleno em sede cautelar. Reproduzo o que particularmente me sensibilizou no voto proferido por Sua Excelência, a ministra relatora Rosa Weber, isto é, a significativa e injustificada distinção no que diz respeito aos parâmetros protetivos relativos aos princípios constitucionais e direitos fundamentais do cidadão entre as emendas individuais e de bancada, de um lado, e, de outro lado, as emendas do relator geral. Apesar de não me parecer estritamente correta a caracterização de um orçamento denominado paralelo. Sendo assim, aí aqui eu reproduzo o trecho do voto de Sua Excelência no que tange aos aspectos de transparência, em especial aquele voto em sede cautelar, ministra Rosa Weber. Sendo assim, verifico que já constara do relatório final da referida CPMI dos anões serem traços próprios do emprego empírico das emendas de relator geral, tanto a descaracterização da autoria das proposições quanto a dissimulação dos seus beneficiários. A despeito disso, ao final da década de 90, Oswaldo Sanches verificava que o uso de tais emendas remanescia com referidos atributos, de modo a servir como instrumento de favorecimento de determinados
parlamentares, programas, entidades ou unidades federadas. Mais de uma década depois, em 2011, a propósito de celebrar 40 anos da consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, Eugênio Gregianin também destacava o emprego dessas emendas parlamentares como forma de descaracterizar a autoria de determinadas proposições, porquanto, com a aprovação da Lei Orçamentária Anual, inexistiam quaisquer indicações ou marcações na lei orçamentária que permitissem identificar determinada programação como decorrente de acréscimo ou inclusão efetuada pelo relator geral. Nesse contexto, demonstra-se patente, a meu ver, a inadequação do ato de hostilizar a criação do indicador RP9, pois é justamente esse que, de algum modo, ou ainda que de modo ineficiente, viabilizou o controle dessas emendas parlamentares. A meu sentir, o caminho mais adequado é se apontar parâmetros e critérios em consonância ao texto constitucional para a paulatina evolução do arcabouço normativo do processo legislativo orçamentário. Portanto, em minha compreensão, considero existir omissão parcial dos poderes executivo e legislativo pertinente à dimensão objetiva dos direitos ou dos princípios da transparência, da publicidade e da informação relativamente aos atos do poder público. Sendo assim, entendo ser dever dos arguidos promover modificações em seus procedimentos com a finalidade de garantir às emendas do relator geral similar níveis de garantia de transparência e publicidade presente nos ideais regulatórios encontrados nas emendas impositivas, tanto individuais como de bancada. Ou seja, o tratamento de transparência e publicidade na RP9 não pode diferir, sob a minha ótica, das emendas individuais e de bancada. Em síntese, concluo nesse tópico que merece parcial acolhimento o que é aludido pelos arguentes quanto à infringência pelo objeto dos princípios da transparência, da publicidade e do controle social das finanças públicas. Ministro bebe café. Valho-me, uma vez mais, da declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade, para que, no prazo de 60 dias, o Congresso Nacional garanta as emendas de relator identificadas pelo Código RP9 o mesmo nível de transparência e de controle verificáveis na execução referente aos denominados RP6, que são referentes à despesa primária decorrente de emendas individuais, e RP7, que são as despesas decorrentes de emendas de bancada. Novamente, com referência ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal, na ADI 6649 e na ADPF 695, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, ressalvado o meu posicionamento pessoal, rememoro que se assentou a seguinte tese: a transgressão dolosa ao dever de publicidade estabelecido no artigo 23, inciso 1 da LGPD, fora das hipóteses constitucionais de sigilo, importará a responsabilização do agente estatal por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11, inciso 5, da Lei de Improbidade, sem prejuízo da aplicação das sanções disciplinares previstas nos estatutos dos servidores públicos federais, municipais e estaduais. No caso dos autos, uma vez compreendido que cabe, sigo aqui me reportando ao decidido nessas ações, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. No caso dos autos, uma vez compreendido que cabe ao tribunal, em sede de controle abstrato de inconstitucionalidade, fazer tipificação a priorística de delitos de improbidade administrativa, reputo que o mesmo
consequente deve ser aplicado nas hipóteses de descumprimento dos deveres de publicidade aqui aventados por membros e servidores do Poder Legislativo da União, inclusive quanto à ampla publicização dos documentos embasadores da distribuição dos recursos das emendas de relator geral. Tese. O ministro faz a anotação. Agora, entrando na questão da impositividade das emendas, eu também abordo, à luz desse tópico, André Mendonça, ministro do STF. Proposta por Sua Excelência, eminente ministra relatora. Em desfecho ao presente Julgamento voto, conjunto, ADPFs 850, 851, 854 e 1014. Sobre um tema tão extenso e robusto, que eu diria até inesgotável em algum sentido, né? É um tema bastante complexo. Vale-me nesta sessão de breve linhas para apreciar a proposta de tese de julgamento proposta por Sua Excelência e abordar ainda a vigente triangulação normativa que blinda as emendas de relator geral de alterações efetuadas pelo Poder Executivo na condição de gestor orçamentário. Na sessão plenária de ontem, a despeito da ausência de previsão legal ou regimental própria, e é uma discussão sempre viva no âmbito do colegiado, se devemos ou não apresentar uma tese nessas ações de controle abstrato, a eminente ministra relatora apresentou a seguinte proposta de tese. As emendas do relator geral do orçamento destinam-se exclusivamente à correção de erros e omissões, nos termos do artigo 166, parágrafo 3º, inciso 3, alineada à Constituição Federal, vedada a sua utilização indevida para o fim de criação de novas despesas ou ampliação das programações previstas no projeto de lei orçamentária anual. Com a devida vênia, Sua Excelência, e aos que tiverem entendimento diverso do que ora exponho, a meu sentir, referida tese, ela contraria ou vai de encontro com o pensamento por mim externado na multicitada ADI, medida cautelar 7058, dado que lá se tratava de uma emenda parlamentar que promoveu a alteração da lei orçamentária de modo a incrementar o fundo eleitoral. Nesse ponto, convém registrar, não houve divergência, ou seja, logrou-se unanimidade do colegiado no sentido de rejeitar a alegação do autor. Veja-se o que lá assentei. Desde que não provoque incremento de despesa pública, mantenha pertinência temática com a proposta original e não afronte o devido processo constitucional, a jurisprudência do Supremo admite ao parlamentar a liberdade de propor emendas ao projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, inclusive quanto à atividade financeira do Estado. Na espécie, o lastro fiscal do referido fundo eleitoral decorre das emendas parlamentares de bancadas estaduais e distrital, com execução orçamentária obrigatória. Por isso, cuida-se de instrumento dotado de prévio planejamento na fase de elaboração do orçamento público. Sendo assim, peço licença e vênia a Sua Excelência e a todos aqueles que a acompanharem para discordar da tese apresentada. No entanto, à luz da causa petente, aberta, próprias ações de controle abstrato, entendo que é preciso se abordar o que pode ser denominado como triangulação normativa, especialmente naquilo que se atribui qualidade impositiva orçamentária, as emendas do relator geral. É certo que a obrigatoriedade imposta nos últimos anos para que qualquer cancelamento de indicação feita por emenda do relator demande a quiescência do proponente termina por invadir
Julgamento conjunto. ADPFs 850, 851, 854 e 1014. De bancada nas competências próprias do Poder Executivo na condição de gestor orçamentário. A prevalecer essas disposições como prática nas futuras leis orçamentárias, entendo que recairíamos, aí sim, em situação como descrita pela eminente relatora em sua tese. André Mendonça, ministro do STF. Observo que essas escolhas recentes do Parlamento contrariam a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em 2 pontos. Primeiro, o tribunal entende que não cabe ao legislador ordinário de qualquer nível federativo inovar no modelo constitucional das emendas parlamentares, de modo a ampliar a impositividade do orçamento em favor do legislativo. Nesse sentido, eu cito como precedentes a ADI 6308, de relatoria do ministro Roberto Barroso, e a ADI 5274, de relatoria da ministra Carmen Lúcia. O segundo ponto é que este Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a vinculatividade mitigada ao orçamento público, e isso antes mesmo da emenda constitucional número 86. Isso porque André Mendonça, ministro do STF. Dos membros do Supremo Tribunal Federal que defendem Ministro bebe água. Uma vinculatividade mínima do orçamento público, o que não corresponderia a um dever de executar a programação de despesas, tal como aprovada na LOA, mas sim a necessidade de fundamentação por parte do Poder Executivo, ao não destinar os valores à finalidade versada na peça orçamentária, como se depreende do debate travado à época pelos ministros Marco Aurélio e Luiz Fux, no âmbito da ADI, medida cautelar submetida a referendo do plenário, número 4663. E aqui eu transcrevo esses debates. Nesse ponto, convém assentar o estado de constitucionalidade imperfeita a se converter a partir do próximo exercício financeiro em vício de inconstitucionalidade nos termos da jurisprudência desta Corte. Reputo que tal solução intermediária é necessária para salvaguardar os 2 ciclos orçamentários anteriores, 2021 e 2022. Por quê? Porque há obras, há projetos, há execução em andamento, licitações contratadas que devem prosseguir, desde que haja uma regularidade na contratação, obviamente, na forma de execução, sob pena de se gerar, sob a minha ótica, um maior prejuízo a essas emendas que já foram encaminhadas para execução. Diante do exposto, em atenção ao princípio da colegialidade, aqui eu vou para o dispositivo e conclusão final, senhora presidente. Eu conheço, em parte, das arguições de descumprimento de preceito fundamental, nos exatos termos do voto da eminente relatora, porém, na parte conhecida, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para fins tão somente de declarar a omissão parcial do poder público no que toca à regulamentação da execução do indicador de resultado primário número 9, RP9, derivado das leis orçamentárias anuais de 2021 e 2022. Assim, por intermédio do emprego da técnica de declaração de inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade, fixado o prazo de 60 dias, determino, nos termos do meu voto, aos arguidos que, em primeiro lugar, normatizem as emendas do relator geral, de modo a explicitar, a priori, os fundamentos levados periodicamente em consideração para fixar o volume financeiro da execução pertinente ao RP9.
e Julgamento conjunto. ADPFs 850, 851, 854 e 1014. Respectivos órgãos, com especial atenção à Comissão Mista de Orçamento. Em segundo lugar, passem a garantir às emendas de relator identificadas pelo RP9 o mesmo nível de transparência e controle verificáveis na execução referente aos RP6 e RP7, que são as despesas, as emendas individuais e de bancada. Ademais, na esteira da última sessão deste voto, proponho julgamento conjunto. ADPFs 850, 851, 854 e 1014. Apesar de ainda constitucional, encontra-se em trânsito para André Mendonça, ministro do STF. Parcela do regime de emenda das emendas do relator geral do orçamento, isto é, prescrições normativas a exemplo da expressão, e exceto quanto à exigência de anulação integral a que se refere a linha B do inciso 3 com RP9, contida no parágrafo 8º do artigo 4º da Lei número 14.303, de 2022, a LOA de 2022, e o artigo 71 da LDO de 2022, naquilo que estabelece que o preceito não se aplica às programações com identificador de RP9. André Mendonça, ministro do STF. Apela-se ao legislador para que se abstenha de estabelecer, em relação ao regime jurídico das emendas do relator geral da Comissão Mista de Orçamento, a equiparação dos regimes jurídicos das emendas individuais e das emendas de relator, especialmente quanto à obrigatoriedade de execução dessas despesas do Poder Executivo, assim como atendimento da legislação estruturante da respectiva política pública, sobretudo no que concerne aos critérios de distribuição de recursos, como população e índices socioeconômicos do ente de cada federação. É como voto, senhora presidente. André Mendonça. Colhe agora o voto do ministro Nunes Marques. Quero cumprimentar todos os presentes na pessoa da nossa presidente, ministra Rosa Weber. Senhora presidente... Nunes Marques, colegas, ministro do STF. A matéria já está devidamente posta pelos ministros que me antecederam, em especial pela relatora, cujo erudito voto apreciou o tema em todas as suas perspectivas. Tentarei, por isso, ser o mais breve possível. Trago um resumo do voto que farei juntada. Estão em mesa para julgamento as ADPFs 850, 851, 854 e 1014, ajuizadas pelas agremiações partidárias Cidadania, Partido Socialista Brasileiro, PSB, Partido Socialismo Liberal do Poder Público, relativos à execução do indicador de resultado primário RP número 9, despesa discricionária decorrente de emenda de relator geral orçamentária no LOA de 2021 e de 2022. A questão central está em saber se o atual procedimento de formalização e execução das chamadas emendas do relator, notadamente a partir do orçamento de 2020, ferem a Constituição Federal. Os argumentos pró e contra já foram devidamente colocados pelos eminentes colegas que me antecederam, em especial a presidente e relatora, ministra Rosa Weber, de modo que passo diretamente ao exame das questões controvertidas. Preliminares. Em primeiro lugar, pedindo venha a relatora, me parece que as ações não devem ser conhecidas e, para isso, apresento dois fundamentos. O primeiro fundamento. Para conceder a medida postulada pelos partidos autores, seria preciso, antes de declarar a constitucionalidade das leis orçamentárias anuais, em especial a Lei 14.144/2021 e da Resolução do Congresso Nacional número 1 de 2006, que cuida da tramitação orçamentária nas suas legislativas. Como sabe, pelo
princípio da subsidiariedade, parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9.882 de 99, não se pode conhecer de ADPF quando cabível outro remédio de controle concentrado, e no caso caberia a ADI. Nem se pode falar aqui de fungibilidade, porque o caso é de evidente inadequação da via eleita. Precedentes, ADPF 451, relator ministro Alexandre de Moraes, ADPF 562, relator ministro Ricardo Lewandowski. Segundo argumento, outro ponto importante para o não cabimento das ações é que os autores alegam, como causa de pedir, possível favorecimento a certos grupos parlamentares na distribuição de verbas orçamentárias. Esse ponto é fulcral na argumentação dos autores, então precisaria ser comprovado. Sucede que na DPF não há espaço para a produção de provas, então, de duas, uma. Ou admitimos, por presunção, a veracidade das afirmações dos autores a respeito do alegado favorecimento, o que, com a devida vênia, tem base legal, admitimos, e aí precisaríamos de provas, o que, no entanto, não é possível fazer em sede de ADPF. Verdade, bem observadas as petições iniciais, sequer são especificadas quais foram as emendas que favoreceram certos grupos parlamentares. Tudo está no texto argumentativo bastante vago e basicamente preso a uma reportagem que investigou despesas realizadas em prefeituras. Dessa forma, pedindo a mais respeitosa vênia aos que pensam de modo diverso, reputo que não devem ser conhecidas as ADPFs 850, 851, 854 e 1014, seja porque haveria violação ao princípio da subsidiariedade, seja porque não é possível, em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação abstrata, produzir a prova necessária para exata compreensão da controvérsia e para a concepção de soluções individualizadas para cada problema apresentado pelos autores. Voto, portanto, pelo não conhecimento das ações. Passo ao mérito. Para serem superadas as questões plenárias, apresento desde logo a minha posição sobre o mérito. Faço isso, antes de tudo, lembrando que a própria ideia de parlamento está historicamente ligada ao orçamento público. Como se sabe, o primeiro parlamento do mundo, que foi o inglês, nasceu das refregas em torno da existência de que as dotações pretendidas pela Casa Real passassem antes pelo assentimento de um órgão representativo, em princípio de uma democracia e, posteriormente, de todo o povo. A célebre Magna Carta, a precursora de todas as constituições, surgiu justamente desse embate entre rei e parlamento sobre o orçamento. Se é certo que a primeira preocupação das casas legislativas foi com as receitas do orçamento, especialmente as tributárias, não menos exato é que o parlamento foi progressivamente assegurando-se também do poder de fixar as despesas, até porque uma coisa implica a outra. Basta ver que a Constituição Americana, que é de 1787, no seu artigo 1, seção 9, afirma que nenhum direito será retirado do Tesouro se não em consequência de dotações feitas por lei. No Brasil não foi diferente. A nossa Constituição Imperial de 1824 já subordinava a Assembleia Nacional à fixação anual de despesas públicas. Artigo 15, inciso 10. E em seu artigo 172 impunha ao Ministério da Fazenda a competência para apresentar à Câmara dos Deputados anualmente um balanço geral da receita e da despesa do ano antecedente e, igualmente, do ano futuro. A Constituição de 1891, a primeira da República, seguiu a mesma linha e tornou ainda mais forte as prerrogativas das casas legislativas sobre o orçamento, pois previu ser crime de responsabilidade do presidente da República atentar contra as leis orçamentárias votadas pelo Congresso. Item 8º do artigo 54. A Constituição de 1934 abriu uma seção específica para tratar dos orçamentos públicos, capítulo 2, artigo 50, mantendo a regra de que caberia ao Legislativo a sua aprovação e, ademais, estendeu a possibilidade de crime de responsabilidade aos ministros de Estado, quando atentassem contra as leis orçamentárias. A Constituição de 1937, sintomaticamente, representou um enorme retrocesso nas prerrogativas do Legislativo, coartando o Parlamento a votar o orçamento em prazos exíguos, com a possibilidade, inclusive, de adoção de orçamentos elaborados pelo próprio Executivo, caso não aprovados aqueles enviados pelo seu chefe. Artigo 71 e 72, Constituição de 1937. Não por acaso também deixou de ser crime de responsabilidade do presidente atentar contra a lei orçamentária. A Constituição de 1946 retomou a tradição democrática e restituiu ao Parlamento
todas as competências para aprovar e fiscalizar a execução do orçamento. Artigos 73 a 77. A Constituição de 1967 evidenciou bastante as regras para a elaboração das leis orçamentárias, inclusive posterior em 4.320 de 64, que trouxeram notável progresso nos aspectos técnicos de elaboração e de execução de orçamentos. Pois bem, faço essa pequena digressão histórica para realçar o que afirmei no início. Orçamento público e parlamento são ideias inseparáveis. Não se pode pensar no orçamento em seu sentido genuíno que não seja decorrente da aprovação parlamentar. Nem, por outro lado, se pode cogitar de um parlamento sem poder sobre o orçamento. Então, quando vemos partidos políticos minoritários virem ao Supremo Tribunal Federal para pedir a limitação dos poderes do parlamento sobre o orçamento, devemos ter a maior prudência com tal demanda. A história mostra que quanto maior o poder do legislativo sobre o orçamento, mais democrático é o país. E a nossa Constituição, 1980, corrobora essa tese, pois é pródiga em regras que deixam sob a responsabilidade do parlamento não apenas a aprovação, mas também a fiscalização da execução orçamentária. De resto, a nossa prática constitucional tem sido no sentido de vigiar o parlamento nesse ponto. Inclusive, já tivemos impedimento de um presidente da República por descumprimento das regras orçamentárias estipuladas pelo parlamento. O eminente ministro Luiz Fux, no recente, unânime, julgado no agravo regimental, no mandado de segurança 38.485 DF, sessão plenária virtual, de 11 de novembro de 22 a 21 de novembro de 2022, impetrado por um parlamentar contra as emendas RP9, fez a seguinte advertência, disse Sua Excelência: como se percebe, é patente a tentativa de uso político estratégico desta Corte, porque não logrou êxito na seara legislativa e assim aciona o Poder Judiciário como uma espécie de terceiro turno de deliberação a fim de discutir a validade de normas que atribuições ao relator geral do orçamento. Todavia, não é esta missão, é guardar a Constituição e não o regimento interno de casa legislativa. A análise da juridicidade da controvérsia deve ser realizada no âmbito da própria Casa Legislativa, sob pena de ultraje à separação de poderes e à independência do Congresso Nacional, para disciplinar o seu funcionamento de acordo com suas normas regimentais. Temos que ter as nossas reservas pessoais quanto às práticas parlamentares em matéria de orçamento. Talvez o Congresso pudesse ser mais objetivo nas suas escolhas, mais claro nos seus procedimentos de aprovação do orçamento, menos político, enfim. Todas essas aspirações no
duas espécies de autorizações constam dos respectivos pareceres preliminares conjuntamente. Mais remotamente, tais autorizações constam de forma dispersa nos pareceres preliminares, dificultando sua sistematização histórica. Volto eu. Já se vê que, de fato, tem ocorrido um processo de maior concentração de poderes nas mãos do relator, mas isso não tem se dado de modo unilateral, nem muito menos por suposta influência do Poder Executivo. Trata-se de um movimento orgânico das casas legislativas, como resultado de arranjos políticos específicos e da própria relação dinâmica com o Poder Executivo em cada momento histórico. O relator-geral do orçamento é o responsável por proceder à composição dos diferentes interesses envolvidos em torno do orçamento, coordenando Nunes Marques, ministro do STF. A aplicação dos recursos públicos nas finalidades presumivelmente mais relevantes, dado que indicadas nos pareceres preliminares. Se os seus resolvem atribuir-lhe maiores poderes, nada há de estranho nisso. Aliás, nos tribunais, os relatores agem monocraticamente em inúmeros processos, por autorização legal. Por que no parlamento não poderia fazê-lo? Nunes Sobretudo, se há Marques, garantia ministro do do recurso para o STF. colegiado, não há de inusitado na fórmula procedimental. A falta de eventual assento constitucional não afasta as emendas de relator de minucioso tratamento conferido Nunes Marques, pelo plano ministro do mental, STF. terna corpus, portanto, de modo que, seguindo-se as especificações do parecer preliminar e durante o processo de discussão e aprovação da lei orçamentária, tais ajustes do relator passam por escrutínio dos pares. Depois, ainda, o que dispõe o artigo 25 da resolução em comento, no que delega ao Comitê de Admissibilidade de Emendas a atribuição para propor inadmissibilidade das emendas apresentadas, inclusive as de relator, aos projetos de lei orçamentária anual, diretrizes orçamentárias e do plano plurianual, podendo-se, portanto, nos termos do artigo 146, rejeitar a proposta que venha contrariar a norma constitucional, legal ou regimental. Adicionalmente, o artigo 148 prevê que qualquer membro da Comissão Mista de Orçamento poderá apresentar ao presidente, com o apoiamento de 10% dos membros da respectiva casa na comissão, contestação relativa à estimativa de receita, à fixação de despesa, à admissibilidade de emenda ou a dispositivo do texto relacionado aos projetos de lei orçamentária anual e seus créditos adicionais, de lei e diretrizes orçamentárias e de lei do plano plurianual, bem assim suas revisões. Nota-se que, dentro do procedimento regimental, há detalhado regramento direcionado ao controle das emendas, justamente para que se evite o alegado desvirtuamento do processo. Não é verdadeira, portanto, a tese de que o relator é completamente livre para emendar o orçamento. E aqui vale destacar, em que pese a disponibilização de todo um procedimento de controle, não houve, no curso do processo orçamentário, de acordo com as informações prestadas pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, nenhuma forma de impugnação às emendas apresentadas pelos partidos políticos. Preferiram os autores judicializar a questão. Conforme ressaltado nas informações do Senado e da Câmara dos Deputados, todas as emendas do relator geral para o PLO de 2021 estão vinculadas a alguma dessas autorizações previstas no parecer preliminar sobre o projeto de lei orçamentária anual, ou seja, foi seguido o procedimento regimental. Ora, as maiores ou menores atribuições deferidas ao relator serão reflexo da conjuntura política daquele específico ciclo político orçamentário, parecendo-me que, dentro de cenários excepcionais, como ora vivido, de acentuada crise sanitária, social e econômica, vem o Parlamento atribuir competências ampliadas ao relator. A margem de ação, cumpre realçar, não é necessariamente ruim e não será obrigatoriamente observada pelos exercícios seguintes. Isso dependerá da aprovação pela comissão mista de novo parecer preliminar, tudo dentro de um cenário em que, observados o controle e a fiscalização dos demais parlamentares, tem-se como pressuposto a busca pelo bem comum. Com a devida vênia dos que pensam de forma diferente, assumir como verdadeira a tese de que se deve corrigir o processo parlamentar de concepção de orçamento por via do controle de constitucionalidade envolveria não apenas verificar em que medida as disposições contidas na Resolução 1 de 2006 do Congresso Nacional estariam sendo atendidas, o que demonstra por si só tratar-se de pleito que foge ao escopo do controle concentrado de constitucionalidade, como também examinar em que termos seriam sido desrespeitadas as autorizações contidas no parecer preliminar, invadindo questões nitidamente terna corporis do Poder Legislativo. E isso teria que ser feito aqui sempre teremos um novo orçamento e um novo dependeria da análise particularizada de cada emenda, o que implicaria verdadeira intervenção do Poder Judiciário na atribuição alocativa inerente ao Legislativo. Não ignoro a possibilidade de controle de leis orçamentárias pela via abstrata,
consoante a evolução da jurisdição do tribunal, especialmente a partir da ADI, em sede de medida cautelar 4.048. Mas tal controle se exerce abstratamente apenas com base em parâmetro expresso na Carta Magna, tal como a autonomia, aspectos que a própria Constituição eloquentemente relegou para o regime interno das casas legislativas. Não quero com isso dizer que o procedimento adotado pelo Congresso Nacional quanto ao controle das chamadas emendas de relator não possa vir a ser aperfeiçoado, em especial ante as pertinentes críticas que recebe em virtude da falta de transparência e publicidade de alguns de seus elementos. Todavia, a questão merece ser analisada sobre o signo do diálogo institucional, das atribuições constitucionalmente delimitadas e tendo por propósito exclusivo os autoajustes que se mostrem necessários. Quanto à questão da transparência, sim, me parece que os autores têm razão. As programações orçamentárias são públicas e as informações a ela atinentes, de um modo geral, devem realmente estar disponíveis a qualquer cidadão mediante consulta. Embora já tenha havido progressos importantes nesse particular, conforme as informações apresentadas, creio que ainda se pode em muito avançar. A necessidade de se proceder à divulgação das informações relacionadas às emendas de relator em todas as fases do ciclo orçamentário, inclusive como forma de garantir maior controle e fiscalização, quer dos demais parlamentares, quer da sociedade civil, quanto à origem e à destinação dos recursos públicos. Ilustrativo do quadro é o julgamento pelo Tribunal de Contas da União do TC 014.922 de 2021, em que é aprovado o parecer prévio sobre as contas do presidente da República referente ao exercício 2020, em que pesa a inovação na identificação das emendas de relator por meio da classificação RP9, constatou-se na Corte de Contas a ausência de maior padronização no tratamento informacional quanto ao tema, em especial quanto à execução orçamentária, cuja falta de transparência não passou despercebida pelo órgão. A existência de informações auditáveis, em que sejam garantidas a comparabilidade e a rastreabilidade dos dados referentes à solicitação das emendas e a posterior execução do orçamento se faz necessária para que seja garantido o controle interno e externo da administração pública. Em um contexto de grave restrição orçamentária, o controle a posteriori quanto às escolhas alocativas realizadas no âmbito do Poder Legislativo se mostra importante, inclusive como forma de possibilitar que a sociedade civil critique e colabore com o Parlamento na busca pela concretização de maior eficiência no uso dos recursos públicos. Assim, a falta de transparência adequada, inerente ao procedimento envolvendo referidas emendas RP9, indicada até mesmo pelo Tribunal de Contas da União, não é um ponto que merece apenas às casas legislativas, dado que qualquer cidadão tem o direito de saber onde e a mando de quem foi aplicada qualquer verba pública. Isso atrai a necessidade de correção de rumos, com a determinação para que o Congresso proceda ao aprimoramento na busca pela concretização do princípio da publicidade. Diante do exposto, senhora presidente, com a devida vênia dos que pensam de modo diverso, eu voto, primeiro, para não conhecer das ADPFs 850, 851, 854 e 1014, e, caso vencido na preliminar, no mérito, defiro parcialmente os pedidos formulados, julgando-os procedentes, ou parcialmente procedentes, no caso, de modo a tão ciente, reconhecendo a contrariedade aos princípios da transparência e da publicidade, terminar com o Congresso Nacional, no prazo de 30 dias corridos, proceda a ajustes necessários no orçamento de 2022 e seguintes, quanto à execução das despesas indicadas pelo classificador RP9, despesas decorrentes de emenda do relator do projeto de lei orçamentária anual, de modo que todas as demandas de parlamentares voltadas à distribuição de emendas de relator geral, independentemente da modalidade de aplicação, sejam associadas aos respectivos parlamentares requerentes e registradas em plataforma eletrônica centralizada mantida pelo órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal previsto nos artigos 3º e 4º da Lei 10.180 de 2001, assegurado amplo acesso público com medidas de fomento à transparência ativa, assim como sejam garantidas a comparabilidade e a rastreabilidade dos dados referentes às solicitações ou pedidos de distribuição de emendas e sua respectiva execução, em conformidade com os princípios da publicidade e transparência previstos nos artigos 37 caput e 163A da Constituição Federal, com o artigo 3º da Lei 2.527 de 2011 e o artigo 48 da Lei Complementar 101 de
Ministro Nunes Marques. Senhora ministra, senhores ministros, nós estamos no horário regimental do intervalo. Eu só iria pedir que nós, se pudéssemos observar os 30 minutos, para podermos, né, dar continuidade aos votos após o seu término. E antes de suspender a sessão, eu quero registrar a presença neste plenário do senhor Leonardo Stefan, criador do perfil no Instagram STF em Foco, juntamente com alguns de seus seguidores. O STF em Foco é um perfil não institucional que divulga conteúdo sobre o Supremo Tribunal Federal. E a presença e o convite se fez a partir da nossa assessoria de comunicação social. Faço o registro, duas boas-vindas, agradeço a presença. Está suspensa a sessão. Sessão suspensa.